keep control of me. Fala galerinha, beleza? Professor Jorge aqui para mais uma aula, tá? Hoje o conteúdo a gente vai sair um pouquinho de progressão aritmética, mas a gente não vai fugir muito dos conceitos de progressão, tá? A gente só vai para um outro tipo de progressão, que é a progressão geométrica, tá? Essa progressão geométrica, ela tem cálculos com números maiores, mas vocês já estão mais habituados devido à progressão aritmética, então essas aulas vão ser mais rápidas, tá? Então vamos lá, só para a gente relembrar algumas coisas aqui, eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, tá? A dinâmica é bem parecida com o que a gente fez lá em progressão aritmética no tempo das aulas presenciais, tá? Que vocês fizeram algumas deduções durante a aula, tá bom? Vamos lá. Progressão geométrica, tá aí, progressão geométrica mais conhecida como PG. A gente estudou a PA, que é progressão aritmética, agora a progressão geométrica, tá bom? Definição, é uma sequência numérica, é uma sequência que tem números, e essa sequência numérica é ordenada. Em outras palavras, que a gente usou bastante durante os exercícios ou o estudo de PA, é isso aqui, ó. Ela tem um padrão e, melhor ainda, o padrão dessas progressões são chamadas de razão, tá? Ou razões. Vários exercícios vocês tinham que cuidar o padrão da progressão para ver o que vocês faziam, tá? Então vamos lá. Observe essas três sequências que eu coloquei aqui para vocês. Primeiro detalhe que vocês vão começar a diferenciar. Lá na PA, a razão é representada pela letra R, tá? Aqui na PG, a razão é representada pela letra Q. De novo, o que é a razão? É o padrão que vocês vão observar nessas sequências, tá? Olhem essas três sequências aqui. Parem um momentinho, olhem para elas e tentem achar o padrão delas. Coloquem os valores aí. Lembram que eu fiz isso com vocês na aula presencial? Qual é o padrão dessas sequências? Se vocês observarem aqui, ó, 1, 2, 4, 8. O que dá para pensar? Que ela está multiplicando de 2 em 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então o padrão é 2. Agora, olhem essa aqui. Eu tenho menos 2, 4, menos 8, 16 e menos 32. Primeira coisa que dá para observar ali, que os sinais estão invertendo, tá? Negativo, positivo, negativo, positivo. Esse padrão, quando acontece, significa que a razão é negativa, tá? Então o menos ali naquela multiplicação, quando vai progredindo aqui, vai fazendo com que o termo mude de sinal. E agora, ele está multiplicando de quanto em quanto? De 2 em 2, tá? Então, sempre que vocês observarem que os sinais estão alternando, a razão é negativa, tá? Isso não acontecia na PA, só na PG que acontece. E aqui, ó, quando os números se mantêm, eles não se alteram, é o mesmo número. Qual é a razão? Vezes 1, vezes 1, vezes 1, tá? Então aqui, o padrão da nossa PG, quando os números não alternam, é 1, tá bom? Observaram? E aí eu pergunto para vocês, se a gente tivesse que criar uma fórmula, e agora? Uma fórmula, lembrando que essa fórmula, quando vocês aplicassem aqui, teria que dar o número 2. Uma fórmula que se vocês aplicassem aqui, teria que dar o menos 2. Se vocês aplicassem aqui, teria que dar 1. Se a fórmula tem que servir para todos, ela é geral. E aí, qual o raciocínio que deve ter? Eu coloquei umas coisinhas aqui para vocês, olha aqui. Muita atenção aí, tá? Se quiserem tirar um print dessa parte aqui, tá? É bem importante, porque ele está falando do padrão da nossa PG. Eu até fiz um textinho aqui. O que vocês devem fazer quando vocês não conseguirem fazer pelo visual, tá? Olhou e não conseguiu ver quanto é a razão. Olha só o que você vai fazer então. Você vai escolher um termo e dividir pelo seu anterior. Tu escolhe um termo e divide pelo anterior. Olha só um exemplo. Que, tá? Que é a nossa razão. Tu pega o A2, tu vai dividir pelo A1. Tu pega o A3, tu vai dividir pelo A2. Então você pode escolher qualquer termo e divide pelo anterior. Vamos ver se funciona? Eu vou escolher um termo e vou dividir pelo anterior. 8 divididos por 4? 2. 4 divididos por 2? 2. Funcionou. Olha aqui. 4 divididos por menos 2? Menos 2. 16 divididos por menos 8? Menos 2.
5 divididos por 5, 1. 5 divididos por 5, 1. Então é válido aquele processo ali. Lembrando que se vocês fizerem no visual, por lógica, melhor ainda, tá? Então destaquem bem essa parte aí. Exemplo, então, vamos botar em prática aquelas situações que a gente visualizou ali antes, tá? Vamos lá, prestem atenção aí. Vamos ser inteligente e tentar fazer. Calcule a razão de cada PG. Então ele já informou para vocês que aquelas sequências são PGs. Agora, qual é a razão? Eu vou usar sempre a formulazinha que eu coloquei para vocês ali. Quem consegue fazer por lógica, beleza. Então acompanha aí. O que eu tenho aí? 3, 9, 27 rede de ciências, tá? É uma PG infinita. Como que eu acho a razão dela? Olha só o que. Eu vou escolher um termo, vou pegar o 9 e dividir pelo anterior. 9 divididos por 3, 3. Então, a razão da nossa PG é 3, tá bom? Eu sei que muitos conseguiram fazer no visual. Vamos fazer essa aqui agora, ó. Que igual a... Vou escolher um termo, vou pegar o 12 e dividir por 3. Então, a nossa razão é 4. Beleza? Olhem essa aqui. Muitos vão errar ou errariam se fossem fazer por lógica aqui. Se me disser que a razão aqui vale 2, está errado, tá? Vou provar para vocês. Olhem aqui. O que? Eu escolho um termo e divido pelo anterior. 5 divididos por 10 é 0,5, tá? Não é 2. Então, muito cuidado aí com os pega-ratão, tá bom? Olhem aqui essa aqui. O nosso Q. Escolhe um termo. Peguei o 15 e vou dividir pelo anterior. Olha só, os sinais estão alternando, tá? Então a razão é negativa. Olha aqui, todos os números negativos. Outro pega-ratão aqui. Olha aqui, todos os números negativos, tá bom? Vamos lá. Todos os números negativos. Olha o que eu vou fazer. Eu vou escolher um termo, menos 8, e dividir pelo anterior. Menos com menos, mais. Observem, todos os números são negativos, mas a nossa razão é positiva. Vou fazer mais um trabalhinho com vocês aqui, acompanhem aí. Feita a razão, vamos escrever mais um termo aqui depois do que eu coloquei para vocês? Quem seria o próximo aqui? Então, muito cuidado, para vocês descobrirem o próximo termo, vocês vão multiplicando a razão. Então, seria 27 vezes 3. Então, aqui seria 81. Aqui, 48 vezes 4. 160, 192, olha aí. Aqui a razão é 0,5, aqui seria 2,5. Olha aqui, aqui é vezes menos 3, então aqui seria menos 405. E aqui a razão é 2, então aqui seria menos 16. Então muito cuidado, tá? Na PG, o crescimento ou o decaimento dos valores são muito mais rápidos, tá? Porque vocês lidam com multiplicação. E para achar a razão, vocês usam divisão. Então, um padrãozinho aí da PG, tá? Olhem só. Eu quero que vocês copiem isso aqui também. Para PA, vocês usam mais e menos. Na PG, vocês usam vezes e divisão. Sempre que vocês forem lidar com as razões, tá? De PA e PG, tem que lembrar disso aqui, tá? PA você usa mais e menos, PG multiplicação e divisão. Por isso que os números acabam sendo maiores, tá bom? Beleza, galera? Vamos para o exemplo 2, então. Vamos botar em prática aquelas deduções sobre razão da PG. Vamos lá. Exemplo 2. Acompanhe aí. Escreva uma PG de 6 termos em que o A1 é 5 e a razão é 3. 6 termos, tá? Então eu vou colocar os espaços aqui para vocês. 6 termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele forneceu para nós o A1, tá? O que significa A1? Vamos relembrar aí. O A1 é o primeiro termo, tá? 5. Ele deu que o padrão é 3. O que eu vou fazer com esse padrão, tá? Eu comentei com vocês lá. Como você já tem o padrão e é uma PG, vocês vão multiplicando para descobrir o próximo, tá? 5 vezes 3, 15. 15 vezes 3, 45. Vezes 3, 135. Vezes 3, 405. Vezes 3, 1215. Beleza? Foi feito aí o que ele pediu? Escreva uma PG de 6 termos, tá? Vocês não podem inventar os números.
Ela tem um padrão, ela é uma sequência numérica ordenada. Então, muito cuidado com isso aí, tá bom? Número 3, complete cada PG. Então, ele já se referiu a PG, tá? Vamos lá. 3, 6. Como que eu vou descobrir os outros? Primeiro eu tenho que descobrir o padrão. Aqui, por lógica, dá para ver que foi vezes 2. Então, vocês vão fazendo vezes 2. 12, 24 e 48, beleza? Aqui, do 1 para o 5 foi vezes 5. 1 vezes 5, 5. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125, beleza? Olha aqui, 400, 200, 100. A gente já viu um padrão aqui, tá? Sempre que estiver caindo pela metade os valores, a razão é 0,5, tá bom? Olha só, então tá indo pela metade, ó. 50, 25 e aqui 12,5, tá? Pode número com vírgula? Pode, tá? Sem problema, desde que contenha ou que ela esteja dentro do padrão, tá bom? Aqui, ó, todos os números negativos, eu comentei com vocês também, tá? A razão é positiva, tá? Menos com menos, mais. Então é vezes 2, mas o sinal continua negativo, tá bom? A razão é positiva, mas os números continuam negativos e só vão multiplicando, tá? E agora, senhores, no exemplo 4 é que começa a confundir vocês. Por quê? Vai começar a cair PA e PG. Como que vocês vão saber se a sequência é uma progressão aritmética ou geométrica? Vou indicar para vocês, tudo está relacionado à razão. Se vocês perceberem que a razão está multiplicando, é uma PG. Se vocês perceberem que a razão está somando ou diminuindo, ela é uma PA, tá bom? Vamos perceber os padrões aqui, vamos lá. Do 1 foi para o 3. Do 3 foi para o 5 e do 5 foi para o 7. Então, por lógica aqui, tá vendo que está indo de mais 2, mais 2, mais 2. Então, quando você vai somando, ela é uma PA. E na PA, a razão é a letra R, tá? Então, a razão aqui é 2. Então, aqui é uma PA, beleza? Olha aqui, do 4 foi para o 16 e do 16 foi para o 64. Aqui ele está multiplicando 4. E quando você vai multiplicando, ela é uma PG. Então a gente usa o quê, tá? Olha só, vocês estão classificando a sequência, se ela é uma PA ou uma PG. Por que vai ser importante? Porque no teste final, no trabalho final, vai ter PA e PG. E ele não vai ficar falando para você se é PA e PG. Vocês vão ter que perceber se ela é PA ou PG para saber qual tipo de fórmula vocês vão usar. Vamos lá. Aqui, 10, menos 20, 40 e menos 80. Esse tipo de caso que vai alternando o sinal só acontece na PG, tá? Não tem na PA. Vamos achar o padrão aqui? Menos 20 divididos por 10, escolhe um termo e divide pelo anterior, menos 2, beleza? Aqui, 1, 2, 4. 1, 2, 4. Olhem aqui, dá para perceber, é um pega-ratão aqui, hein, gente? Muitos iriam colocar PA, tá? Mas é uma PG. Do 1 para o 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Ele está multiplicando, tá? É uma PG. E aqui a razão é 2, tá bom? Olhem aqui agora, senhores. 3, 3, 3, 3, 3. PA ou PG? Essa aqui é a mais legal de todas, tá? Já vou adiantar para vocês. Uma sequência numérica, ela pode ser PA e PG ao mesmo tempo. Olhem só. R é de PA, tá? Mais 0, mais 0 e mais 0. Então, ela tem razão 0 se ela for uma PA. Olha só o que agora. Como que a gente encontra a razão de uma PG? 3 vezes 1, vezes 1, vezes 1 e vezes 1. Então, aqui, a nossa razão é 1. Ela é PG. Olha só aqui, galerinha. Razão 0, ela é uma PA. Razão 1, ela é uma PG. Então pode ter casos que elas vão ser PA e PG. Vou colocar alguns exercícios básicos aí para vocês testarem isso aí em casa sobre razão, tá bom? Próxima aula a gente começa com as fórmulas.